iniciando. Quando o senhor quiser. Oba, boa noite, pessoal. Boa noite, Santiago, né? Para variar, sempre aqui. Vou te chamar agora de Santiaguino, um parceiro supersimétrico, né? Não vai ser mais Santiago, vai ser Santiaguino. Então, obrigado aí pela parceria de sempre, Santiago, obrigado ao Professor Global e obrigado a todos que vêm seguindo e, às vezes, mandando e-mail para fazer algum comentário, alguma sugestão. Hoje, então, nós vamos fazer o terceiro vídeo, né, dessa celebração dos 50 anos da supersimetria, sob a forma de uma teoria quântica de campos, ou de uma teoria clássica de campos. E hoje é o dia muito especial, quer dizer, é dia 7 de agosto. No dia 8 de agosto, que será amanhã, que é o que a gente chama de dia D de Dirac, é o aniversário do professor Paul Dirac, né? Seriam 122 anos que ele completaria. E então nós escolhemos, foi até a ideia do Santiago, de fazer essa gravação do terceiro vídeo hoje, para lançar amanhã, dia 8, e fazer uma lembrança, né? Fazer uma recordação desse dia especial, que é o dia em que nasceu alguém que deixou um legado muito grande e um legado que a gente nem tudo entende até hoje, né? Passados tantos anos após a realização de seus trabalhos e após a sua morte, que foi em 1984. Aliás, também são 40 anos da morte de Dirac. Então, são 50 anos da Suzy e 40 anos da passagem do professor Dirac. Bom, então nós tínhamos falado da supersimetria, colocado vários aspectos que eu não vou agora repetir dos vídeos anteriores, né? E nós vamos direto aonde nós tínhamos parado da outra vez, que foi o momento que eu acho que é talvez o momento mais crucial da supersimetria, porque é o momento, vamos dizer, da sua, da sua fecundação, vou colocar assim. É como se a supersimetria estivesse nascendo naquela época em que se discutia uma questão importante na teoria de campos e na física de partículas, que é a simetria conforme. Então, eu acho que essa história, esse acontecimento, né, ele é muito revelador no que diz respeito ao processo de fazer a ciência. Nós aqui não estamos interessados, né? Ficou claro já desde o primeiro vídeo que nós não estamos tendo a pretensão de ensinar supersimetria. Não é esse o objetivo aqui. O objetivo aqui é trazer a área e mostrar o processo de constituição de uma área de pesquisa que é muito importante. Às vezes, em ciência, né? Ou em física, sobretudo, a gente aprende a teoria, aprende mecanismos, aprende técnicas, mas esquece do processo. E eu acho que o processo é muito instrutivo, né? Compreender a gestação da teoria, o momento em que ela aparece, a interação daquela teoria com outras teorias, com outros campos até mesmo do conhecimento. Então, a supersimetria, nós mostramos um contexto muito denso onde ela aparece, entre o final dos anos 60 e até 1974, quando a supersimetria aparece sob a forma de uma teoria de campos, né? O que estava acontecendo ali de muito importante era o início da fase do modelo padrão. Mas tudo isso vinha a partir do grande resultado experimental, que foi o espalhamento profundamente inelástico. Na verdade, os experimentos, né, de espalhamento profundamente inelásticos realizados no SLAC. E aí aparece, né, um comportamento muito típico das seções de choque, que é o scaling, o escalonamento de Bjorken, ou Bjorken's scaling, que é o aparecimento de uma simetria de dilatação, de uma simetria que, na verdade, é uma parte da simetria conforme. Então, ficou muito claro que os espalhamentos, os processos de física de partículas, né, os processos de espalhamento a altíssimas energias, eles começam a demonstrar uma simetria conforme, o que é bastante compatível com a própria ideia de simetria conforme. Por quê? Uma simetria conforme, ela opera com duas condições. Ou todas as partículas têm massa zero, ou o espectro de massa é contínuo. Não necessariamente para ter simetria conforme, todas as massas têm que ser zero, mas se houver massas,
O espectro de massas tem que ser contínuo. Nós não podemos ter um espectro discreto, como, por exemplo, a massa do elétron é uma, a massa do quark U é outra, a massa do neutrino é outra, a massa dos bósons W é outra. Então, ou o espectro de massas é contínuo, ou todas as massas são nulas. Quando a gente vai a altíssimas energias, todas as partículas massivas têm as suas massas de repouso muito menores do que as energias que estão em jogo. Portanto, aproximadamente é como se as massas pudessem ser tomadas nulas, o que então garante uma simetria de dilatação, uma simetria de escala, né? Ou dilatação ou escala, que é parte da simetria conforme. Então, a simetria conforme, ela aparece no momento em que a física estava já chegando num patamar de aceleradores, né, que testavam espalhamentos a altíssimas energias. Então, vamos entender melhor a simetria conforme. Então, a simetria conforme é uma simetria, qual é o papel dela? É deixar invariante a estrutura de cones de luz do espaço-tempo. Ou seja, no espaço-tempo, o que é o cone de luz no espaço-tempo de Minkowski? É ds2, né? O elemento de linha, né? Quadrado, ds ao quadrado igual a zero. Né? Eventos time-like, ds2 maior do que zero. Eventos space-like, ds2 menor do que zero. E a estrutura de cones de luz é ds2 igual a zero. Isso é a estrutura dos cones de luz. A simetria conforme é aquela transformação de coordenadas no espaço de Minkowski mais geral possível, que deixa invariante a estrutura causal, ou seja, a estrutura de cones de luz. Então, essa simetria, ela começa a ser estudada profundamente, ser levada a sério, porque ela é uma boa simetria para os processos de altas energias. Então, eu reputaria esse trabalho aqui do Moshe Flató e do Daniel Sternheimer como um dos trabalhos seminais, de fato, Flató e Sternheimer foram dois nomes gigantes, né? Dois nomes gigantescos no estudo da simetria conforme. Ambos, né, visitavam a CISA regularmente. O professor Flató, sobretudo o professor Flató, era uma graça de pessoa, simpaticíssimo, brincalhão, se reunia conosco, com os estudantes, a gente estava estudando, tinha um grupo da CISA grande que ficava estudando fins de semana lá no ICTP e na CISA, o professor Flató ia para lá, ficava com a gente, dava aula espontaneamente, nos dava referências, discutia física, nos fazia ser mais críticos. Né? Ele foi um grande mestre, apesar de não ser um professor regular da CISA, mas era um visitante, o professor Salan tinha muita estima por ele. E era muito interessante se relacionar com ele. Ele vinha da Universidade, eu acho, de Dijon, na França. Excelente pessoa. E conhecia profundamente teoria de grupos. Né? Então, o Flató é um nome que dá uma ignição ao processo de estudo da simetria conforme na teoria de campos. Depois tem esse trabalho aqui do Coleman e do Mandula, de 1967, que vão fazer um estudo também de todas as possíveis simetrias da matriz S. Isso aqui ainda era o final do Bootstrap, era o final da física de matriz S, que ia dar lugar de novo a uma retomada da teoria quântica de campos. Mas eu chamaria esse trabalho aqui, que é muito importante, porque é também um trabalho que vai ser questionado quando se introduz a supersimetria. A supersimetria, então, ela vai entrar vamos dizer, num espacinho, no que a gente chamaria assim de um loophole, né? em um ponto em aberto do teorema chamado do teorema de Coleman-Mandula, que está explicado nesse trabalho aqui, mostrando que a simetria mais geral da matriz S no espaço de Minkowski seria o produto cartesiano do grupo de Poincaré por uma simetria interna. Ou seja, o grupo de Poincaré e a simetria interna não se mistura. Todos os geradores da simetria interna são escalares do ponto de vista do grupo de Poincaré. E aí a supersimetria vai mudar uma das hipóteses do teorema de Coleman-Mandula e ela chega a um resultado dizendo que nós podemos ter geradores que não são escalares do espaço de Minkowski e que, ao mesmo tempo, geram simetrias internas, que são os geradores das supersimetrias estendidas. Então, o teorema de Coleman-Mandula foi um teorema fundamental na introdução, nos primeiros momentos da supersimetria, porque ele vamos dizer assim, não é violado, mas ele está aquém
da supersimetria. Ele não obedece às hipóteses que a supersimetria tem, né? De ter geradores espinoriais. E aí, com isso, o teorema de Coleman-Mandula deve ser estendido por uma referência que eu já deixei no vídeo 2, que é o teorema de Hagen, Opuzhansky-Zonius. Esse teorema de Hagen e Opuzhansky-Zonius é a generalização supersimétrica, a extensão supersimétrica do teorema de Coleman-Mandula. Mas o que está em jogo aí, eu queria chamar bastante atenção, é a questão da simetria conforme. Em 69, o Salam e o John Strassdy, eles vão estudar realizações não lineares, quer dizer, como a gente vai ter teorias, né, simetrias que não são realizadas de forma linear, perdão, e com isso Salam faz um trabalho muito forte em conexão com a simetria conforme. Esse trabalho aqui do Mach e do Salam, que está publicado lá nos Ofícios, é um trabalho sensacional também, porque ele vai estudar as representações de campos, né, quer dizer, da mesma forma que os campos relativísticos são representações irredutíveis não unitárias do grupo de Lorentz, eles vão agora estudar as representações em termos de campos do grupo conforme. Então, é o estudo do grupo conforme que está em jogo aqui. Depois, gostaria de citar também, eu acho que, não sei se eu... Bom, depois eu vou ver. O trabalho eu acho que eu já... Deixa eu ver se eu já citei. Vou citar mais à frente, daqui a 2 slides, que é um trabalho fundamental para quem quer realmente aprender o que é o grupo conforme. E aí, esse trabalho do Salam e do Mach também tem uma repercussão na época, porque é o que está em jogo. 1969, nós estamos em plena era do espalhamento inelástico profundo no SLAC, estão saindo os resultados da transformação de escala. Então, o pessoal está estudando o grupo conforme, porque o grupo conforme é o grupo que ele transcende a Poincaré. Ele inclui a simetria de Lorentz, que são as rotações, né, os bustes e as rotações no espaço-tempo de Minkowski, introduz as translações, formando então o grupo de Poincaré, introduz as transformações de dilatação e depois introduz os chamados bustes conformes. Então, é um grupo de 15 parâmetros, de 15 tipos de transformações, né? É o setor de Poincaré. Poincaré em si já são 9 geradores, né? Quer dizer, 10 geradores, os 10 geradores de Poincaré, mais um gerador das dilatações e mais 4 geradores dos bustes conformes. Os bustes conformes nada mais são do que transformações de escala locais. As transformações de dilatação ou as transformações de escala do grupo conforme, elas são globais. A transformação é um fator global, parâmetro global, não depende da posição no espaço-tempo. Quando a gente vai falar dos bustes conformes, a gente está falando de uma transformação de escala que é local. E aí esse grupo passa a ter 4 geradores, portanto, formando os 15 geradores do grupo de Lorentz. Então, os 10 primeiros geradores, Poincaré. Quando introduz a dilatação, ficam 11 geradores. Esse é o chamado grupo de Weyl. Aí, depois da dilatação, a gente introduz os 4 bustes conformes, fica com 15 geradores, que é o grupo conforme, em 4 dimensões. No espaço-tempo de Minkowski, o grupo conforme é o grupo SO24, que é localmente isomórfico ao grupo SU22. É um grupo unitário, mas com uma assinatura que é 2 positivas, 2 assinaturas positivas e 2 negativas. Então, SO24 ou SU22 é o grupo conforme de 4 dimensões, que tem o quê? 15 geradores. Cada espaço-tempo tem seu grupo conforme. Se eu tiver num espaço-tempo que tem, vamos dizer assim, N geradores, N direções temporais e M direções espaciais, então, é um grupo que tem isometria SONM. O grupo conforme desse espaço-tempo é o SON+1, M+1. A gente acrescenta uma direção temporal e uma direção espacial, e aí ganha o grupo conforme daquele espaço-tempo. Espaço de Minkowski, o grupo de isometria é o SO13, que é o grupo de Lorentz, SO13. Então, o SO24 é o grupo conforme do espaço de Minkowski. É sempre assim que vamos dizer, a regra funciona. Então, vamos olhando os nomes. Salam e Strassdy, Salam e Mach. Julius Wess. Invariância de escala, invariância conforme, que é mais geral do que a invariância de escala,
e o comportamento a altas energias das amplitudes de scattering, de espalhamento. Esse trabalho ele publica com David Gross, que também vinha da liberdade assintótica da QCD, iria fazer a QCD depois. Esse trabalho é de 1970. O David Gross formula lá a liberdade assintótica em 73, né? Então, nós temos aqui e o David Gross é um grande, é um grande nome também da supersimetria. Então, invariância conforme VES. Depois esse trabalho aqui também do VES, invariância conforme e o tensor de energia-momento. Está publicado nos Springer Tracks e Modern Physics. Então, grupo conforme, grupo conforme. Bruno Zumino, Bruno Zumino, invariância de escala a baixas energias e a questão da strong gravity. Strong gravity era uma formulação tentativa que o Salan, inclusive, trabalhou nela para tentar entender a gravitação do ponto de vista da física de partículas e do ponto de vista, assim, uma tentativa de quantizar a gravitação. Chamava-se Strong Gravity, que é um programa que não deu certo. O programa depois foi naturalmente abandonado. Depois, esse trabalho aqui também do grupo do Bruno Zumino, com John Ellis e o Weiss, que é a dimensão da quebra de simetria de escala. Então, há uma atividade, né, que não era generalizada, mas havia uma atividade intensa com a simetria de escala. Depois, aqui eu até coloco essa frasezinha. O estudo da simetria conforme aparece no final dos anos 60, né, como um outro marcante papel dos princípios de formulação da dinâmica dos campos quânticos. Ou seja, a dinâmica dos campos quânticos ela deve trazer no setor de ela deve exibir no setor de altíssimas energias a simetria conforme. Então, aqui já estou dando uma outra frase, que o grupo conforme é o grupo máximo dos automorfismos causais locais de espaços-tempos pseudo-riemannianos. Ou seja, o que a gente está dizendo é que o grupo conforme é o grupo que deixa invariante o cone de luz, ds2 igual a zero. Eu vou de coordenadas x para coordenadas x', o meu ds2 é igual a ds2', que é igual a zero. Eu não altero a estrutura de cones de luz. E essa referência aqui de 73, do Sérgio Ferrara, Grilo e Gato, né? O triplete italiano, é um trabalho que eu reputo dos mais pedagógicos para quem quer compreender a álgebra conforme, o grupo conforme no espaço-tempo de Minkowski, e também uma discussão que é muito importante na teoria quântica de campos, que é a expansão em termos de de produto de operadores, né? Operator Product Expansion, que é uma técnica muito importante em teoria quântica de campos, no processo de renormalização também. Então, chama atenção para esse trabalho do Ferrara, Gato e Grilo, que é excelente. Sérgio Ferrara, um super nome da supersimetria. Depois o professor búlgaro, o professor Ivan Todorov, também, que era um grande amigo do professor Salan, fiz vários cursos com ele, todo ano passava 3 meses em Trieste, nos dava cursos, nos dava seminários, conversava com a gente no fim de semana. Eu sempre falo do fim de semana porque Trieste era, vamos dizer, era uma espécie de um porto, né? Um porto da física. Então, iam físicos do mundo todo para lá. Então, todo mundo fora de seus países, fora da sua vida de todo dia, estava num lugar onde não tinham conhecimento, quer dizer, a casa de todo mundo, de todos os físicos lá em Trieste era o ICTP. E assim, então todo mundo ia para lá sábado, domingo, feriado, e aí era um convívio mais tranquilo, né? Conversava, se fazia um lanchinho junto, trocava ideia. Esses professores que passavam por lá, a gente sempre ficava por conta deles, procurando, sabia que ele era especialista em algum assunto, se poderia dar uma série de aulas informais para nós. Então a gente estava lá sábado, domingo, tendo essas aulas informais, o ambiente era muito estimulante nesse sentido, né? Na verdade, se a gente for olhar a linguagem moderna, né, esses professores eram quase que stalkeados, né? A gente era quase que um stalker, porque ficava atrás deles pedindo referência, conversando, e eles faziam isso com a máxima boa vontade, porque estavam ali também por conta disso, né? O professor Todorov, ele tem esses proceedings aqui também, né? Que foi o encontro de teoria de grupos lá em Trieste, em 83. Nesse encontro, inclusive, o professor Dirac estava lá, foi a última visita do Dirac e do Wigner ao ICTP. Applications of Conformal Invariance to
Gauge Quantum Field Theory. Então, esse artigo é muito bom também, é muito instrutivo. Todorov é um excelente professor, um excelente didático e publicou excelentes livros. E a escola do Todorov, lá em Sófia, é a escola da simetria conforme. Todorov, Dobrev, Petkova, Minchev, o grupo grande, né, o próprio Galen Sotkov, que hoje é professor aqui no Brasil, na Universidade Federal do Espírito Santo, o Sotkov, que é professor em Vitória, ele também é do grupo do Todorov, é pupilo do Todorov. Então, essa turma de Sófia dominava fortemente a física da invariância conforme. E esse trabalho aqui também do Todorov, esse archive dele de 2013, estudando Quantum Field Theory. É muito bom. É um artigo muito bom para os estudantes que querem, assim, ter uma leitura que não seja dos livros sobre teoria quântica de campos e sempre dentro de uma visão muito baseada no aspecto da teoria de grupos e da simetria. É esse artigo do professor Todorov. Aqui só lembrando que todo esse revival, né, da simetria conforme que aparece estimulado pelos experimentos do Slack, na verdade, a gente pode voltar lá em 1909. E aí, do ponto de vista puramente matemático, a gente tem esses artigos aqui do Bateman e do Cunningham, né? As transformações conforme de um espaço-tempo de 4 dimensões e as suas aplicações à ótica geométrica. E depois o artigo do Cunningham, que é o princípio da relatividade da eletrodinâmica e a sua extensão a partir da mesma. Ele também fala do grupo conforme desses proceedings da London Mathematical Society. Então, é interessante a gente ver também vamos dizer assim, esses fluxos e refluxos da física. Lá, assim, em 1909, né, havia o interesse da simetria conforme, seja no mundo da matemática que no mundo da física. Esse interesse agora é reativado no final dos anos 60 pelos experimentos do Slack, que demonstram a validade da simetria de escala, da simetria de dilatação nos processos de altíssimas energias. E é aqui que eu acho que está a conexão importante da supersimetria. Quando eu coloco aqui SO24, nós estamos falando do grupo conforme do espaço de Minkowski, que é localmente isomórfico ao grupo SU22. Então, esse grupo aqui tem 15 geradores, esse grupo tem 15 geradores. Eles compartilham a mesma álgebra de Lie. Localmente, eles são isomórficos, mas globalmente os grupos são diferentes, devido a questões topológicas. O que eu estou dizendo é que a supersimetria ela aparece como a raiz quadrada do grupo conforme. Em que sentido? Então, aqui, o grupo conforme, ele gera, aqui nós estamos colocando todos os geradores do grupo conforme em 4 dimensões. Esse AMI gera as translações espaço-temporais, parte do grupo de Poincaré. O ômega mini gera as transformações de Lorentz no espaço de Minkowski. Então, aqui nós temos AMI, ômega mini, isso aqui são os geradores do grupo de Poincaré. Lambda é o parâmetro, não geradores, são os parâmetros, né? Faço translações espaço-temporais com parâmetro AMI, faço transformações de Lorentz com parâmetros ômega mini, antissimétrico, mini, são 6 parâmetros aqui, faço dilatações com parâmetro lambda e faço os boostes conformes com esses parâmetros aqui, todos dependentes de x e quadrático em x. Então, esse CMI aqui, ele é o parâmetro mais geral possível do grupo conforme. Então, ou seja, nós temos aqui, é como se eu tivesse aqui transformações infinitesimais. Uma transformação infinitesimal do grupo conforme, ela é x'mi é igual a xmi mais ami mais ômega mini xni mais lambda xmi mais ami menos blá, 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 menos isso aqui. Então, isso aqui, essa aqui é a quadrada, a escalar x, esse ami aqui é o quadrivetor que funciona como parâmetro dos boostes conforme, por isso que são 4 geradores. Então, 4 geradores, 6 geradores, 10. 1 gerador, 11. 4 geradores, 15. Então, 15 geradores, não, na verdade, não geradores, parâmetros, perdão, 15 parâmetros. E aqui eu cometi um deslize, né? Talvez aqui eu não devesse colocar AMI. Esse quadrivetor que está aqui não é o mesmo que aqui. Aqui é um quadrivetor BMI. Então, aqui são as translações no espaço de Minkowski e aqui são os boostes conforme. É um outro quadrivetor. Portanto, 1 mais 6, 7, 4
mais 6, 7, mais 6, 10, mais 1, 11, mais 4, 15. Esses 4 é um outro quadro vetor. Eu que errei aqui. A minha grafia foi infeliz aqui. Bom, esses geradores, essa é uma transformação infinitesimal conforme no espaço-tempo de Minkowski. A pergunta é, essa transformação sai da onde? Ela é natural ou ela é o resultado de algo mais fundamental? Aí vamos voltar a uma questão relacionada à teoria de espinores. Quando a gente olha para um espaço-tempo, lembrando lá dos artigos do livro do Cartan de 1913 e do que a gente conhece como espinores, os espinores são os objetos mais fundamentais no espaço-tempo. Então, a questão que se colocou aqui foi: se eu tenho o grupo conforme, que contém os parâmetros, né, geradores, os parâmetros, são todos bosônicos, quadro e vetor, um tensor antissimétrico de rank 2, um escalar e um outro quadro e vetor. Esses vetores, tensores e escalares podem ser gerados a partir de espinores. Então, a partir dos espinores, eu posso gerar escalares, vetores e tensores variados de um espaço-tempo, a partir dos espinores. Então, o espinor é a essência, vamos dizer assim, mais fundamental, a essência geométrica de um espaço-tempo não são as coordenadas do espaço-tempo, são os espinores do espaço-tempo. Os espinores são um espaço afim, eles não têm nem a noção de origem. É diferente de um vetor. O vetor eu preciso ter uma origem. O espinor é um espaço vetorial muito mais fluido. Então, eu tenho mais liberdade no espaço espinorial. E o que a gente mostra é justamente isso, que se eu tenho 4 espinores de Majorana, alfa 0, alfa 1, beta 0 e beta 1, todos esses são espinores. Então, esse aqui tem 4 componentes, 4 componentes, 4 componentes, 4 componentes. A partir de 4 espinores de Majorana, com essa forma aqui, lineares em x, nas coordenadas do espaço-tempo, os espinores são constantes, né? A única dependência espaço-temporal está nessa dependência explícita aqui. E se eu fizer essa operação aqui no espaço de espinorial de 4 dimensões, alfa 0 Dagger ou barra, gama mi, beta 0 vai gerar uma mi. Depois, quando eu misturar esse aqui, alfa 0 com beta 1, alfa 1 com beta 0 e alfa 1 Dagger com beta 1, eu vou estar gerando os demais parâmetros. A gente, claro, vai ter que fazer um pouquinho de manipulação espinorial e um pouquinho só de algumas operações tensoriais, simetrizando e antissimetrizando tensores e usando um pouco as propriedades das matrizes gama de Dirac. A gente mostra que a partir desse bilinear espinorial, esse aqui é um espinor. A matriz gama-mi de Dirac, as matrizes gama de Dirac e outro espinor. A partir desses espinores aqui, eu estou gerando todo o grupo conforme. Então, o que eu tenho por trás do grupo conforme? Parâmetros fermiônicos. Parâmetros do grupo que são de natureza fermiônica, que vão gerar os quadros vetores, esse tensor, esse escalar e esse outro quadro vetor. E isso vai deixar invariante a estrutura de cone de luz do espaço-tempo. Então, é como se o quadrado, né, quer dizer, essa operação aqui quadrática, isso aqui é um bilinear fermiônico, vai gerar o grupo conforme. Então, é por isso que eu estou dizendo. E a supersimetria ela é gerada por parâmetros espinoriais, parâmetros fermiônicos. Então, esses alfa 0, alfa 1, beta 0, beta 1 vão funcionar como geradores da SUSY. Então, algo que é quadrático neles vai dar o grupo conforme. Então, é o que eu estou dizendo. Supersimetria ao quadrado vai estar dando o grupo conforme. Ou o grupo conforme é uma espécie, né, numa linguagem muito pitoresca, de raiz quadrada do grupo conforme, é a supersimetria. Então, é nesse momento, eu acho que nós temos um argumento interessante para justificar a importância da supersimetria nas teorias de campo e no regime de altíssimas energias, porque se a simetria conforme é operante num nível de energias muito alto, né, a supersimetria também será operante. Então, a supersimetria está lá nas altíssimas energias. Toda a questão que nós discutimos precedentemente de trazer a supersimetria para a fenomenologia do nosso mundo das baixas energias não é uma questão da supersimetria na sua essência, mas é uma questão de, vamos dizer,
imaginar ou propor, né, formular, melhor dizendo, formular algum mecanismo de quebra da supersimetria que faça com que, no nosso mundo das baixas energias, a gente consiga receber essa mensagem, esse comunicado de que há uma supersimetria nas energias mais altas. Mas tudo isso está ligado ao grupo conforme. E não é coincidência, e é isso que eu queria chamar a atenção também, que Salange Tracidi são dois nomes ligados estritamente, né, a partir da década de 70, ligados à supersimetria, Fess, Zumino, Ferrara e outros que vão, John Ellis, né, que a gente colocou, Todorov, né, John Ellis, todos esses nomes são ligados à supersimetria e vinham do grupo conforme. Então, eu acho que essa é a coisa importante. O Callan também, né, tem esse trabalho aqui que é importante sobre as equações de Callan-Zimanskis, que é o estudo da quebra da simetria de escala, da invariância de escala em teorias de campo, nesse caso aqui escalares. E esse artigo aqui do Zimanski, né, que vai estudar o comportamento a pequenas distâncias em teoria de campos e power counting. No fundo, ele está estudando o grupo conforme também, o que eu espalho, a pequenas distâncias significa altas energias, comportamento a pequenas distâncias, ou seja, de uma forma complementar, seria uma forma dual, né, podemos dizer, seria o comportamento a altíssimas energias na teoria de campo. E Zimanski foi fundamental para a compreensão da liberdade assintótica. Essa história é interessante, porque quando foram apresentados os resultados do SLAC, né, e que mostravam o fenômeno da liberdade assintótica, que os constituintes, né, os eventuais constituintes, na época ainda eram eventuais constituintes do próton e do nêutron, eles tinham a propriedade de se comportar como objetos praticamente livres a pequenas distâncias ou altíssimas energias, ou seja, a constante de acoplamento deles tende a zero a altíssimas energias ou a curtíssimas distâncias. Isso é a liberdade assintótica. E as teorias de matriz S não reproduziam esse resultado. E Zimanski, assistindo a um seminário onde essa questão foi colocada, esse desafio foi colocado, ele lembrou que teorias de campo em dimensões mais baixas, como, por exemplo, os modelos sigma não lineares em duas dimensões, eles têm esse comportamento. E os modelos sigma não lineares em duas dimensões, eles são a contrapartida bidimensional das teorias de Yang-Mills em quatro dimensões. Quer dizer, as propriedades de Yang-Mills em quatro dimensões são reproduzidas não por Yang-Mills em duas dimensões, mas pelos modelos sigma não lineares em duas dimensões. E aí, com isso, ele falou: bom, se isso acontece em duas dimensões com os modelos sigma não lineares, será que não aconteceria em quatro dimensões com as teorias de Yang-Mills? E aí, isso dá ignição a um processo de tentar compreender o comportamento de altas energias e de baixas distâncias, de pequenas distâncias, nas teorias de Yang-Mills. E aí, justamente, tem os trabalhos, né, do Gross e do Wilczek e do Politzer, que levam, que levam, né, ao resultado. Eu acho que eu até coloquei eles aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Galeria, aqui. Esse trabalho do Gross e do Wilczek e o trabalho do Politzer, que são os dois trabalhos que dão a eles três, né, o Prêmio Nobel de Física de 2000, de 98, o Prêmio Nobel de 2004, eu sempre confundo, 98, eu acho que foi o Prêmio Nobel de 2004 ou de 98, porque Toft e Veltman ganham o Prêmio Nobel, e eu acho que o deles é de 2004, exatamente, né? Então, é a liberdade assintótica em teorias de Gage não abelianas, ou seja, nas teorias de Yang-Mills, inspirada muito por essa observação do Zimanski, que era um profundo conhecedor também da invariância conforme. Então, a invariância conforme, ela é vamos dizer, o porto seguro para a partida da supersimetria. Quer dizer, nós demos aqui vários exemplos, né? Quer dizer, de todo um contexto onde a supersimetria surge, né? Então, várias questões em jogo na época, o estabelecimento do modelo padrão, mas quando a supersimetria surge, né, ela surge em conexão com um grupo de conforme, a partir dessa relação aqui, que é a relação que é encontrada no paper original de Vezzumino. E Salange e Tracidi logo tentam dar uma formulação mais estética, né, seguindo, então, a receita diraquiana de que uma boa teoria, uma
deve ter uma estética, Salan-Strassidi resolve um problema que parece muito arbitrário, quer dizer, no paper do Vesumino, construir ações com supersimetria, invariantes por supersimetria, é um, é um trabalho de teoria de grupo assim, muito laborioso. O que Salan-Strassidi faz é introduzir um novo campo, um novo espaço, que é o superespaço. Eles pensam, já que os férmions são tão fundamentais, será que nós não poderíamos também ter coordenadas fermiônicas no espaço-tempo? Então, além das coordenadas espaço-temporais, temos um setor de coordenadas fermiônicas que não são observáveis nem observadas, mas que estão no espaço-tempo. Então, eles não adotam as coordenadas fermiônicas do superespaço como um objeto meramente matemático, né? Vamos dizer, eles vão na ideia um pouco lá dos antigos gregos, né, do Anaximandro, de Mileto, na ideia do aperon, que é aquele objeto abstrato que tem incidência no mundo real, mas que não é observado no mundo real. Então, eles introduzem essas coordenadas fermiônicas, geram o superespaço. Então, o paper do Vesumino, que parece um paper muito mais empírico, ele se torna organizado e sistematizado pelos cálculos no superespaço. Então, essa dupla, Vesumino e Salan-Strassidi, eles introduzem a supersimetria naqueles dois papers que nós já mencionamos tantas vezes lá no início, né? E vou retomar aqui um pouquinho mais só para fixar bem. Então, são esses dois trabalhos aqui, os trabalhos seminais. Então, esse povo aqui, essa tribo aqui, sabia muito bem a invariância conforme, e por isso eles chegaram e se mantiveram. O Vess trabalhou o resto da vida dele, todo Vesumino em supersimetria, Salan-Strassidi também. Mesmo quando eles foram para supercordas, eles foram muitos no vácuo da supersimetria. Então, queria chamar a atenção para esse fato. Então, de novo, reformular que, se nós não encontrarmos partículas supersimétricas no LHC, isso significa o fim do MSSM, ou seja, o fim de um mecanismo muito particular de quebra da supersimetria e de comunicação da supersimetria do mundo das altas energias com o mundo das energias acessíveis nos aceleradores atuais. Mas não é o fim da supersimetria. A supersimetria está aqui, ela está, vamos dizer assim, emaranhada por trás do grupo conforme do espaço-tempo. Portanto, é uma simetria de altas energias do espaço-tempo. Questão dá a ela, né, tentar entender, colocar, associar a supersimetria a aspectos fenomenológicos. Então, o MSSM é uma das formas. Bom, muito bem. Então, nesse contexto aí, eu não vou agora explorar muito, que é o contexto em que vão se desenvolvendo as teorias de Young-Mills, e aí o problema da renormalizabilidade. O trabalho do Bower, o trabalho do Veltman, depois o trabalho do Toff e do Veltman, os trabalhos do Taylor e Slavnov, que mostram como renormalizar uma teoria de Young-Mills. Aqui os trabalhos do Veltman e do Toft, e os trabalhos do Boliaves, do Bolini, que mostram o processo de renormalização, de regularização dimensional e a posterior renormalização. Esse trabalho aqui foi um trabalho muito interessante. O professor Salan disse que produziu esse trabalho para dar de presente de aniversário nos 70 anos do Dirac, né? 8 de agosto de 1972, que o Salan fez lá, organizou, celebrou lá no ICTP em Trieste, né? E ele publica esse trabalho aqui, que depois aparece nesses proceedings aqui, né? Particles and Fields, né? American Institute of Physics. Ele fez o trabalho e apresentou esse trabalho formalmente em 72. E lembrando sempre que o que o professor Dirac dizia, eventualmente, uma teoria de campos finita deveria ser descoberta para todos os processos. Então, Salan já começa a trabalhar sobre o que são as teorias de campos finitas, né? Aqui eu também estou ainda falando de renormalização. Aqui é a gênese da QCD, então, 1972. Aqui, liberdade assintótica, 1973, também muito compreendida a partir do grupo conforme. Trabalho de Kobayashi e Maskawa,
dando um elemento a mais para o modelo padrão, que é a previsão da existência da terceira geração de quarks. O trabalho que Cassifa experimenta, um dos trabalhos, né, que Cassifa, um dos experimentos, né, que Cassifa a teoria eletrofraca, que é a observação de correntes neutras, né, correntes de neutrinos nos processos fracos, a descoberta do charme, em 1974, por Tim e Richter e seus respectivos grupos, o estabelecimento do modelo padrão nas escolas, quer dizer, já uma divulgação, vamos dizer assim, já algo de caráter mais midiático nas escolas de verão, nas conferências, que são os trabalhos e as aulas do Maiani, do Iliopoulos e também do Giacomelli, sobre o que é o modelo padrão que vinha se formulando, né? Então, o modelo padrão estava ganhando consistência e ganhando mídia, né? São esses papers aqui que são os papers originais. Esse trabalho aqui é muito interessante. Esse trabalho do Maiani e esse trabalho do Heliópolis, Great Years, né, que foi apresentado naquele evento chamado Rencontre de Morillon. Bom, aí aqui entra o setor topológico, que vai depois influenciar na supersimetria, e aqui, quando a supersimetria surge, o modelo padrão estava surgindo. E aí, no modelo padrão, não apresentava ainda os elementos, né, que fossem motivar a introdução da supersimetria, como, por exemplo, o problema da hierarquia de Gauge e o problema da origem do parâmetro de massa no potencial de Higgs. Então, a supersimetria ela entra no sentido de dar uma compreensão e de como a hierarquia de Gauge pode deixar de ser quebrada. Nós já falamos sobre isso. Por quê? Porque a supersimetria é a simetria que protege os escalares de ganharem correções quânticas muito violentas, né? A simetria de Gauge protege os bósons vetoriais, a simetria quiral protege os fermis e a supersimetria protege os escalares. E isso, então, resolve o problema da hierarquia de Gauge que o modelo padrão apresenta. Mas esse problema não provocou, não motivou o início da supersimetria. O início da supersimetria veio pelo grupo conforme. E aí viu-se que isso ia além, transcendia a essa relação com o grupo conforme. E aí a supersimetria começou desde que ela melhora o comportamento ultravioleta das teorias quânticas de campo, vamos ver como é que isso acontece com o problema da hierarquia de Gauge. Então, o problema da hierarquia de Gauge é sanado a partir da supersimetria. Depois da supersimetria, vem trazer outros elementos, né, para discussão do modelo padrão, para discussão também, que é um dos elementos importantes do modelo padrão, é o momento de polo elétrico do elétron. Eu até vou falar sobre isso já já. Então, hoje a gente vê que o status epistemológico do modelo padrão, ele é um modelo efetivo, ele já não é mais nada, ele não é uma teoria fundamental. Ele é um modelo efetivo. E a supersimetria é um dos caminhos que estão além do modelo padrão. Física além do modelo padrão. Pode ser SUSY, pode ser supergravidade, pode ser gravitação quântica. Neutrinos massivos também estão além do modelo padrão. Os neutrinos massivos não estão no modelo padrão. Dimensões extras, matéria escura, energia escura, tudo isso são fenômenos que estão além do modelo padrão. A supersimetria é um dos caminhos que estão além do modelo, que está além do modelo padrão, a supersimetria, e que pode resolver problemas do próprio modelo padrão. Então, aqui eu estou só repetindo coisas que eu já falei. A questão da ausência de SUSY nos runs 1 e 2 do LHC coloca em xeque a viabilidade da SUSY na física de partículas além do modelo padrão. O LHC está no run 3 e a pergunta é: vai ter algum tipo de indício mais forte para a existência de SUSY, né? Então, tem várias questões aqui que colocam também, questão favorável a SUSY na escala do TeV. Apesar das partículas não terem aparecido ainda, existem questões que dão uma certa consistência para a presença, se esperar que a supersimetria esteja na escala do TeV, portanto, na escala do LHC, que é a estabilização do vácuo eletrofraco, a gente tinha falado já daquele trabalho do Butatsu, e essa relação entre a massa do Higgs e a massa do Top, que já foi confirmado experimentalmente, né? Sinais também, possíveis assinaturas da supersimetria em física além do modelo padrão. A colaboração moedal do LHC. Moedal seria monopolos e matéria exotic and dark matter at LHC. Então, matéria escura,
monopolos. Então, os monopolos eletrofracos podem trazer uma simetria, uma assinatura da SUS. Então, aqui, ó, esse trabalho aqui de 2017, do Acharya, é a busca de monopolos magnéticos com o detector de trapping, né, de aprisionamento do moedal nas colisões próton-próton de 13 elétrons-volts no LHC. Então, busca-se no LHC, atualmente está na agenda nessa terceira corrida do LHC, na colaboração moedal, a evidência, quer dizer, a busca de evidência ou de indícios de monopolos. Esses monopolos podem estar trazendo, quer dizer, os estudos teóricos mostram que esses monopolos podem estar trazendo, uma assinatura da supersimetria. Depois, nós temos aqui o muon, a anomalia magnética do muon, ou o momento de polo magnético do muon, né, a razão giromagnética do muon, no modelo padrão, ela é calculada com precisão quer dizer, ela é calculada até 3, 6, 9, 11 casas decimais. O resultado teórico e as medidas experimentais, elas coincidem até a 7ª casa decimal. Existe essa discrepância entre a teoria e o experimento. E as teorias mostram, quer dizer, o modelo padrão, o MSSM, mostra que nós, tomando a contribuição da supersimetria ao momento de dipolo magnético, a razão giromagnética do muon, a gente consegue relacionar a anomalia magnética do muon, que é medida experimentalmente, que é calculada teoricamente no modelo padrão, a gente consegue calcular a contribuição que vem da supersimetria. Ela leva em conta, então, a escala da SUSY, né, e a tangente de beta, que é um parâmetro do modelo padrão minimamente supersimétrico, sobretudo aquele modelo minimal supergravity. Essa tangente de beta, ela é a razão entre os valores esperados no vácuo dos 2 dubletes de Higgs que a supersimetria pede. O modelo padrão normal, ele tem um dublete de Higgs. No modelo padrão minimamente supersimetrizado, eu preciso ter 2 dubletes de Higgs. Isso me diria que nós esperamos encontrar 5 partículas de Higgs no MSSM. 2 carregadas e 3 partículas neutras. Essa tangente hiperbólica de beta é a razão entre o valor esperado no vácuo dos 2 dubletes de Higgs, dos 2 Higgses do modelo padrão minimamente supersimetrizado. E esse M-SUSY aqui, ó, a -2, isso aqui é a escala onde a SUSY é quebrada. Então, existe uma forma de relacionar a anomalia magnética do muon à escala de quebra da SUSY e a razão entre os valores esperados no vácuo dos campos de Higgs presentes no MSSM. E a massa de SUSY aqui deve ser expressa em GeV. Então, isso traz o muon como um bom laboratório também para a gente tentar ver, quer dizer, onde é que a supersimetria pode eliminar, quer dizer, fazer com que nós entendamos essa discrepância. Aqui é o modelo padrão e aqui é o valor experimental. Então, a supersimetria ela está entrando aqui nessa janelinha aqui, a partir da 8ª casa decimal. Depois também tem outra questão experimental importante, que é o momento de dipolo elétrico do elétron, não magnético, mas o momento de dipolo elétrico do elétron. Quer dizer, o eletromagnético o elétron, acho que aqui eu botei, seria o elétron eu acho que aqui tem alguma, eu acho que o elétron, aqui eu acho que é o EDM, não, deve estar errado aqui. É o Electric Dipole do elétron, tá certo. Tá certo. Aqui essa sigla está errada, porque isso aqui eu estou colocando como se fosse magnético. Não, é o momento de polo elétrico do elétron, que é expresso em cargas elétricas por distância, né? O dipolo elétrico é a carga vezes a distância. Então, os resultados mais recentes, de 2022, publicados na Science, indicam um limite superior para o momento de dipolo elétrico do elétron. 10 a menos 30 cargas elétricas centímetro. A QED sozinha diz que isso é zero. Diz que o elétron não tem dipolo elétrico. Quando da QED eu passo para o modelo padrão, que incorpora a QED, mas incorpora a QED unificada com a teoria eletrofraca, nós temos uma contribuição pequena.
é menor do que 10 a menos 38. O limite experimental hoje dá menor do que 10 a menos 30. Se é menor do que 10 a menos 38, obviamente é menor do que 10 a menos 30. Então, não está desrespeitando. E a supersimetria, ela eleva um pouco mais isso aqui. Ela traz para 10 a menos 26. Então, o momento de polo elétrico do elétron pode ser também um bom laboratório para o teste de supersimetria, já que o modelo padrão dá um limite superior muito, muito inferior ao atual limite inferior, ao atual limite superior obtido experimentalmente, que é 10 a menos 30, o modelo, a QED dá zero, o modelo padrão 10 a menos 38 e considerações, introdução da supersimetria dá um 10 a menos 26. Então, esse é um teste importante também para a supersimetria. Ou seja, o que é o momento de dipolo elétrico do elétron? É imaginar que o elétron não tem a sua carga esfericamente distribuída, simetricamente, uma simetria esférica em torno do seu spin. Quer dizer, existe uma assimetria na distribuição da carga do elétron em torno do seu spin, né? É como a gente pensasse que o elétron é uma distribuição. Se a gente pensar em termos de partícula, né, no sentido corpuscular, é como se o elétron a carga tivesse mais no hemisfério do que no outro. É como se o elétron tivesse mais próximo da forma de uma pera do que da forma de uma maçã. Então, esse é um teste importante para a supersimetria. Aqui esse artigo importante de 2020, né, que dá o momento de polo elétrico do elétron no modelo padrão, um grande acordo com o experimento, da teoria com o experimento, e esse valor já não, digamos assim, medir efeitos de SUSY no elétron é praticamente inviável. A gente tem que medir nas partículas de maior massa no muon, e já tem resultados mostrando medidas do momento de polo magnético esse GE, que é o momento de razão giromagnética, né? Então, mostrando a razão giromagnética do tau também, então, que pode ser um bom teste para supersimetria. Com as partículas mais pesadas, né, a anomalia magnética ela cresce com a quarta potência da massa da partícula. Então, quanto mais massiva é uma partícula, maior é a sua anomalia magnética. O G-2 se torna maior. Então, no caso do muon, ela é cerca de 40.000 vezes maior do que a anomalia magnética do elétron. E o tau, que é muito mais massivo do que o muon, né? A massa do tau sobre a massa do muon dá um fator quase que de 10. Então, nós teríamos uma outra potência, né? Teríamos um 10 à quarta a mais. Então, seria como se fosse 40.000, quer dizer, são 5 zeros, 5 zeros, 9 zeros. É como se a anomalia magnética do tau fosse cerca de 1 bilhão de vezes mais forte do que a anomalia magnética do elétron. Isso aí pode, então, nos dar espaço de parâmetros para ver a validade da supersimetria através da anomalia magnética, seja dos leptons carregados, do muon e do tau, sobretudo. Para finalizar, de novo, aspectos mais recentes da supersimetria fora da caixinha. Supersimetria aparecendo como uma simetria emergente, não uma simetria fundamental de base, mas uma simetria que provém da dinâmica das excitações nos semimetais. Então, temos esse trabalho aqui de 2015, né, publicado no Physical Review Letters, que é supersimetria emergente, supersimetria espaço-temporal emergente, né, nos semimetais de Weyl tridimensionais e nos semimetais de Dirac bidimensionais. Então, evidência de supersimetria como uma simetria emergente na matéria condensada. De novo aqui, supersimetria aparecendo de forma emergente nos isolantes topológicos. Então, acaba que, de repente, a gente vai ter alguma aplicação, que eu digo revelar útil, alguma aplicação talvez mais tecnológica da supersimetria, antes mesmo, talvez, dela ser descoberta como uma simetria fundamental na física de partículas. Então, acho que isso também é instrutivo, né, nesse processo de compreender a evolução da ciência. Quer dizer, a supersimetria começa lá atrás, sem nenhuma vinculação com a matéria condensada, ela é diretamente relacionada à física de partículas e interações fundamentais. Mas agora a gente já começa a ver o aparecimento dessa simetria de forma emergente, não de forma fundamental, em materiais, né, topológicos, em semimetais. Então, é um aspecto interessante da pesquisa. Não se pensava jamais da supersimetria na matéria condensada,
E agora ela começa a aparecer, ou seja, mostrando que a supersimetria deve estar na natureza de alguma forma, mas não talvez, né, pode ser que não, da maneira que o MSSM, né, o modelo padrão minimamente supersimétrico, propõe na física de partículas. Aqui, esse trabalho interessante também, que foi publicado, inclusive, no Courrier, no CERN Courrier, que é arranjos de laser que formam um sistema supersimétrico. Esse trabalho está publicado na Science, e esse trabalho aqui do CERN Courrier, de 8 de março de 2019, mostra até o trabalho, a primeira luz para a supersimetria, uma espécie de uma engenharia supersimétrica usando dispositivos de lasers que constituem um modelo, uma espécie de uma mecânica quântica supersimétrica. Para finalizar, então, né, nós temos, então, esses aspectos aqui ligados à supersimetria, né? A gente tentou mostrar o processo de desenvolvimento da supersimetria nesses últimos 50 anos, né? Aonde como ela surgiu, em que contexto ela surgiu, quais foram as questões que estimularam o desenvolvimento da supersimetria e os caminhos que ela foi seguindo, né? Foi seguindo, então, na direção da gravitação quântica, foi seguindo na direção das cordas, física de partículas, e hoje, e outros exemplos, né? Foram, por exemplo, matéria condensada, física de lasers, física atômica, física nuclear, mecânica estatística. Então, a gente começa a ver a supersimetria saindo da caixinha, né, de onde ela foi, na qual ela foi concebida, que foi a física de partículas e campos, né? E aí eu termino esse item 5 aqui dizendo que, mesmo que como simetria fundamental a supersimetria ainda não tenha sido detectada, né, nasce aí uma engenharia supersimétrica no campo dos lasers de altas potências. Então, esse slide aqui pode ser mais ou menos pensado como aquilo que a gente tem nesses 50 anos de supersimetria. Bom, então, a gente termina por aqui esse nosso ciclo, né, de 3 vídeos comemorando os 50 anos dos papers de Salam, Strassidi, versus Mino, né? Opa, tá aqui só para relembrar aqui. E nós pensamos em fazer isso, foi até a ideia do Santiago. Vamos tentar terminar tudo até o dia 8 de agosto para fazer. A gente sempre gosta de fazer no Professor Global uma lembrança do Dirac no dia 8 de agosto, que a gente chama o Dia do Dirac. E aí, esse ano, a gente está fazendo, então, essa lembrança com esses 3 seminários aqui, com esses 3 videozinhos, né, discursivos, assim, uma conversa informal sobre os 50 anos da supersimetria. Hoje também, dia 7 de agosto, lá no CBPF, o professor Mário Novello, Nelson Job, Flávia Bruno, organizaram um evento chamado Horror do Vazio, que vai até amanhã, dia 8 de agosto. E o Novello pediu para fazer um seminário. Então, eu escolhi como motivação, já que a gente estava na véspera do aniversário do Dirac, eu trouxe o horror do vazio na visão de um físico. Então, eu trouxe o papel do Dirac na elaboração do vácuo quântico, eliminando, então, de nós o horror do vazio e entendendo o que o Dirac traz no vácuo quântico, que é um vácuo pleno de partículas, de estruturas de campos condensados, que nós ainda não entendemos muito bem qual é a estrutura exata do vácuo quântico, o vácuo da eletrofraca, o vácuo da QCD, o vácuo da gravidade quântica, e a relação, estabelecer melhor, né, o que está faltando, a compreensão das simetrias do vácuo para poder relacionar de uma forma mais precisa o vácuo quântico com a constante cosmológica, que é o grande problema, né, que é o grande desafio da constante cosmológica. O valor medido da constante cosmológica diverge, né, para uma potência cerca de 10 à potência 123, né, do resultado teórico obtido a partir do vácuo quântico pelas teorias quânticas de campo. Então, a gente amanhã também, no dia do dia 8 de agosto, vai estar lançando, nesse semináriozinho que eu fiz lá de 50 minutos no evento, o evento era multidisciplinar, então tinha psicólogos, tinha filósofos, tinha matemáticos, tinha pessoas de diferentes áreas, tinha pessoas ligadas à literatura também. Um evento para falar do horror do vácuo, na psicologia, na psiquiatria, na literatura. Foi uma discussão muito interessante. A visão de físico que eu trouxe. Qual era o problema, o horror do vácuo? Era o vácuo ser vazio.
e Dirac resolve essa questão no paper dele de 1929, naquele famoso paper chamado Uma Teoria para Elétrons e Prótons, né? Ele ainda não havia previsto o pósitron. Depois, na Nobel Lecture dele de 33, ele refaz esse trabalho dizendo uma teoria para elétrons e pósitrons, porque o pósitron já tinha sido descoberto em 32. Ele faz esse seminário em 33, que apresenta na Nobel Lecture quando ele ganhou o Nobel de 33. E aí, isso é o vácuo quântico. Então, esse vídeo deve estar aparecendo amanhã também no Professor Global. Só lembrando que dia 8 de agosto, então é um dia muito especial lá no CBPF, né? O nosso cantinho no CBPF, que nós chamamos de República do Diraquistão, né? Então, na República do Diraquistão, a gente tem sempre essa lembrança do professor Dirac, nos 2 dias importantes do Dirac. 29 de maio, e 29 de maio de 31, ele lança o paper dos monopolos e que discute o monopolo magnético, apresenta a antimatéria e resolve a questão da quantização da carga elétrica a partir da existência do monopolo magnético. E depois o dia 8 de agosto, que é o dia do seu nascimento. Então, fica feito aqui, através do Professor Global, através da República do Diraquistão e da nossa coordenação no CBPF, que é a Cosmo, a nossa lembrança desse dia muito especial. E eu agradeço a todos aí pela atenção, né, desses 3 vídeos que a gente está pretendendo lançar justamente para motivar as pessoas, e muitas vezes os estudantes são, às vezes, mal informados no sentido de que supersimetria não faz sentido, não apareceu até hoje no LHC. Então, eu quis mostrar nesses 3 vídeos aqui que supersimetria não é encontrar os íons, os neutralinos, os chardinos, os fotinos, os gluinos, né? Os quarks escalares, os fermos escalares no LHC. Supersimetria não é necessariamente encontrar as partículas previstas pelo MSSM. Supersimetria é algo muito mais profundo que está ligado a uma nossa tentativa de compreender melhor a própria estrutura do espaço-tempo e a existência de coordenadas extras, né, de natureza fermiônica no próprio espaço-tempo. Então, obrigado a todos e obrigado, então, ao Santiaguino, né, por ser esse partner supersimétrico que nos fez essas 3 gravações e muitas outras que o Santiago tem feito conosco, no sentido de divulgar problemas da física, tentando trazer uma linguagem mais menos, vamos dizer, menos parnasiana, menos acadêmica, trazendo uma linguagem mais informal e tentando mostrar o histórico das teorias, os contextos, né, em que essas teorias, as diferentes teorias da física, aparecem e como essas teorias interagem umas com as outras nesses momentos em que uma é criada e a outra já existe, o quanto há de interferência de uma teoria com outra. A gente tem feito tentado fazer um trabalho muito nessa direção. Muito obrigado a todos e feliz dia de Dirac, feliz dia de Dirac, para todos os nossos colegas participantes e especialmente a todos aqueles que admiram, né, o trabalho do professor Dirac. Um abraço a todos, obrigado de novo, Santiago, e até um breve encontro com alguma outra discussão que nós vamos estar fazendo aqui no Professor Global. Obrigado.